O meu nome é Rubens Witt, eu sou ex-funcionário da Câmara Municipal de Piracicaba. Trabalhei durante 31 anos na Câmara Municipal. Eu ingressei em 1959, quando a Câmara ainda funcionava no antigo prédio, que hoje não existe mais. Hoje é onde está o estacionamento da Câmara hoje. O prédio não existe mais. Nos meus primeiros anos de serviço na Câmara foi muito difícil. Na verdade, quando eu cheguei na secretaria para assumir o meu trabalho, eu encontrei o quê? Três funcionários. Então, somando a presença, ficamos em 4 funcionários. Depois entrou mais uma funcionária, que hoje, infelizmente, já é falecida, e 5. E com esses 5 funcionários, nós tocamos a Câmara durante 16 anos. De 1959 até 1975. 16 anos num prédio antigo que não tinha as mínimas condições de acolher uma Câmara. Era muito acanhado, não tinha quase que nada para a gente trabalhar, apenas umas máquinas de escrever muito antigas. Mas em 1975, a Câmara mudou para o prédio novo, o prédio atual. Quando foi feito um concurso público, foram admitidos mais alguns funcionários na secretaria, na parte da limpeza, e aí começou a melhorar. A Câmara começou a apresentar melhores condições de trabalho. E foi onde eu fiquei mais 15 anos. Somando tudo, 31 anos de Câmara. Acho que foi uma homenagem justa, o reconhecimento da Câmara pelos trabalhos dos funcionários mais antigos, aqueles que começaram, como eu disse antes, no prédio velho da Câmara, trabalharam sem ter recursos suficientes, e aqueles que assumiram depois, logo que a Câmara foi transferida para o prédio novo, e foram admitidos alguns novos funcionários que hoje já estão aposentados e que estavam sendo homenageados. Então eu acho que foi uma homenagem, além de ser uma parte das comemorações dos 200 anos da Câmara, foi um reconhecimento do presidente e da Câmara pelos trabalhos desses primeiros funcionários, que foram os que mais tiveram problemas, mais dificuldades, por causa que a Câmara não estava ainda assim bem estruturada. Não é que nem hoje, que está completamente equipada com aparelhagens. Naquele tempo não tinha nada, a gente só tinha uma máquina de escrever. Ainda sei lá de onde que vieram essas máquinas, de algum museu. E não tinha mais nada. Hoje não, hoje cada vereador tem o seu computador, tem 3 assessores,
Meu tempo nem pensar nisso. Então, como eu disse antes, eu entrei em março de 59 e trabalhei até o final de 1990, que dá 31 anos. Quando eu entrei, repetindo, na Câmara Antiga, a minha função primeira foi oficial da secretaria, o nome do meu cargo, oficial da secretaria. O que eu fazia? Além dos trabalhos burocráticos internos, eu era responsável pelas correspondências, todas as correspondências que chegavam na Câmara, a vereadores. Eu precisava fazer chegar ao seu destino, entregar na casa dos vereadores. Toda semana havia uma sessão ordinária da Câmara e a gente tinha que organizar a pauta dos trabalhos da reunião, que era os projetos, requerimentos que iam ser discutidos. Essa pauta tinha que ser impressa, a gente fazia, tinha uma máquina, como é que chama? Uma reprodutora a álcool, tirava cópia, montava e tinha que entregar na casa de todos os vereadores 3 dias antes da reunião. E naquele tempo, a única condução que eu dispunha era uma bicicleta. E com essa bicicleta eu corria a cidade inteira para entregar. E aí, se não entregasse, o vereador reclamava. Então, essa era a função do oficial da secretaria. Depois, houve uma reestruturação na Câmara, mas só mudou o nome. Eu passei a ser chefe da divisão de protocolo, fichário e arquivo. O nome é muito bonito, mas as funções eram quase as mesmas. Tudo que entrava na sessão de Câmara, eu tinha que registrar no livro, projetos, requerimentos, indicações de vereadores, correspondências que vinham de fora para a Câmara, registrar tudo no livro, depois fazer uma ficha, por isso que é o fichário, e depois arquivar, cada um na sua. Por isso que era chefe da divisão de protocolo, que era anotar no livro, fazer as fichas, fichário e arquivo. Isso foi até quando o diretor da casa, que era o seu Lino Vitti, aposentou, e eu assumi a direção em 1977. E com esse cargo de diretor, me aposentei em 1987. Mas, devido ainda à precariedade dos trabalhos, faltavam ainda funcionários, eu fui convidado a permanecer mais 3 anos. Então, eu completei meus trabalhos em 1990. Mas eu me aposentei, na verdade, em 1987. Quando ainda eu trabalhava na Câmara Antiga, eu gosto muito de falar na Câmara Antiga, porque foi o tempo que eu mais trabalhei foi na Câmara Antiga. A minha mesa de trabalho ficava de frente para a rua. É um fato que ficou marcado na minha vida. Eu sentado numa mesinha, com uma máquina de escrever, eu ficava de frente para a rua. Tudo que acontecia, eu acompanhava. E lá na minha frente, bem no fundo, o que eu via? Eu via as paredes do Comurba, do antigo prédio do Comurba. Então, de vez em quando,
descansar um pouco a vista, a mão, parava e ficava olhando aquele prédio que estava ainda em construção. Mas teve um dia, em novembro de 64, parece que dia 6 de novembro, estava eu lá na minha mesinha, com a minha inseparável Olivetti. De repente, eu ouvi um estrondo, como se fosse um trovão ao longe. E aquele poeirão que levantou, cobriu todo o centro da cidade, invadiu o prédio da Câmara. Eu falei, nossa, o que será? Alguma batida? O que será que aconteceu? Aí eu comecei a ouvir na rua os gritos das pessoas. Caiu o Coburba, caiu o Coburba. Então, o fato que marcante da minha passagem pela Câmara, no prédio antigo, vou repetir, que eu vi, assisti ao vivo a queda do prédio do Coburba, praticamente, porque aquele prédio que eu via na minha frente, no dia seguinte eu olhava, não tinha mais, tinha um clarão, enxergava as árvores da praça, não tinha mais aquele. Então o fato que marcou na minha vida foi que eu assisti ao vivo a queda do prédio do Coburba. Ficou marcado na minha vida. No mais, os meus trabalhos sempre foram muito difíceis. Em 90, quando eu saí da Câmara, eu deixei, mais ou menos, contando o pessoal do escritório, da limpeza, 16 funcionários. 16 funcionários. E desses 16 funcionários, vários já faleceram, então os restantes que foram homenageados na sessão de ontem, dia 11. E esses funcionários continuaram trabalhando e foram se aposentando na década de 90. E os que restaram receberam essa justa homenagem. Aqueles funcionários que estavam sendo homenageados tiveram que enfrentar muitas dificuldades, porque eram poucos, não tinha os recursos que tem hoje a Câmara evoluiu muito, lógico que tinha que evoluir, não podia ficar estacionada no ano de 75, tinha que evoluir. Então hoje a Câmara cada vereador possui a sua sala, com 3 assessores, um computador para cada um, e tudo que eu fazia de bicicleta para entregar as coisas na casa dos vereadores, a ordem do dia da sessão, hoje se faz tudo tipo toque no computador, sem necessidade de fazer todo esse trabalho. É lógico, não teria cabimento uma Câmara hoje, funcionário ir de bicicleta entregar as correspondências, mas naquele tempo era assim, como todas as coisas funcionava precariamente, não é só a Câmara, não. Todas as repartições, comércio, indústria, tudo funcionava precariamente, porque tinha que evoluir. E o mérito de tudo isso são os presidentes da casa que foram. E ainda há planos de melhorar mais ainda, acompanhando a evolução dos tempos.